Salve galera, vamos conversar um pouco aqui enquanto eu vou fazendo minhas atividades de casa. Sobre as expectativas que a gente cria na nossa vida sobre outras pessoas principalmente. A gente cria expectativa da gente, a gente cria expectativa em cima dos outros, a gente cria expectativa nos nossos meios sociais, de relacionamento, de amigos, de companheiros, professores, de chefe, de colegas de trabalho, todo mundo que está ao nosso redor, inclusive da gente mesmo. E isso influencia diretamente nessas outras pessoas do nosso círculo. Eu posso te dar alguns exemplos disso. Imagina você na escola. É comum no início das aulas a gente fazer um reconhecimento dos alunos que a gente tem, perguntar para os professores que já deram aula para determinados alunos como eles são dentro da sala de aula, como que eles agem, quem são os melhores amigos, se há muita conversa ou não. Tudo isso para que a gente faça um mapeamento desses alunos, saiba montar um mapa de sala para que fique melhor organizado, sem muita bagunça, sem muito trelelê, e de melhorar de forma mais pedagógica, né? Para que não fique muita bagunça ou muito barulho. Com isso, os professores que já deram aula para esses determinados alunos falam pra gente: ó, esse aluno é de boa, esse aluno é tranquilo, ele fica mais na dele, ele tem amigos, mas não conversa muito, ele é mais bagunceiro, ele gosta de conversar com fulano, com ciclano. E alguns professores já criam algumas expectativas mediante esse aluno que ele nem conheceu pessoalmente ainda. Dessa forma, essas expectativas podem alcançar o fato de que, por já saber ou já criar essas expectativas, e essas expectativas criadas podem complicar e induzir o comportamento desses alunos. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um aluno lá, então, que ele apresenta assim ele gosta de conversar, gosta de papear com os amigos dele. Alguns professores falam que ele fala coisas desnecessárias durante a aula e afim. Então, aquele professor que vai conhecê-lo pela primeira vez já vai com essa expectativa de que esse aluno realmente vai conversar mais, de que esse aluno realmente vai bagunçar mais, que vai conversar com os amigos, que não vai prestar atenção durante a explicação. E por isso, o professor já quer cortar o mal pela raiz e começa a dar algumas patadas, algumas respostas mais ríspidas, não deixa o aluno falar tanto ou se expressar de uma forma melhor. Isso faz com que esse aluno perceba intuitivamente que ele não recebe o mesmo tratamento dos outros alunos e faz com que ele de fato perca o interesse ou perca a atenção naquela aula pelo modo que está sendo tratado, pelas expectativas do que o professor gerou em cima dele. Claro, isso meio intuitivo e meio sem ter uma noção ao certo disso, mas de fato aí ele corresponde com as expectativas que o professor esperava dele. Às vezes ele nem ia conversar naquela aula, às vezes ele ia prestar completamente a atenção naquele momento, mas pelo professor ter criado essas expectativas mediante ao que foi falado para ele, ele acabou se comportando de uma maneira que não foi muito agradável e correspondendo àquilo que o professor realmente pensava que ia acontecer. Isso pode gerar uma coisa muito ruim, porque às vezes ele tinha um interesse genuíno naquilo e a partir da expectativa de outra pessoa, ele acaba não correspondendo com aquele interesse que ele tinha e perde totalmente possível facilidade, uma possível interesse de estudo a mais. Mas isso não se restringe somente à escola, não, é óbvio. Nos nossos interesses de trabalho, isso também aparece quando a gente tem a expectativa de um chefe ou de uma mudança de emprego, né? Que o fato da gente mudar de emprego vai melhorar muito a nossa vida e a gente vai com essas expectativas, nós criamos essas expectativas, mas é claro que com uma mudança de emprego, a gente fica com medo do novo emprego, né? Das pessoas que estarão lá, da forma que eles vão reagir com a gente. E pode, para pessoas um pouco mais ansiosas, pode significar que ela fique mais fechada, com medo de se mostrar um pouco mais, influenciando as outras pessoas a terem um pé atrás também para essa reação com ela em um ambiente novo, em um ambiente que ela ainda não conhecia. Em relacionamentos também, quem nunca foi naquele primeiro date, criou várias expectativas sobre a pessoa com quem vai sair e com medo ou com um certo receio do que já tenha passado na sua vida amorosa, criou algumas expectativas com a outra pessoa e acabou ficando tímido frente a essa pessoa que você tá pleiteando aí o coração, com medo dela não gostar do seu jeito, com medo dela te achar estranho, com medo dela não sentir uma confiança, e aí acabou autorrealizando essa expectativa na pessoa
pelo modo que você agiu, pelas expectativas que você criou. Isso é muito comum na psicologia social, recebe o nome de profecia autorrealizadora. As suas expectativas perante outras pessoas influenciam o comportamento dessas pessoas, tornando essas expectativas que você tinha em cima dela realidade. Pelo modo que você age, pelos medos que você tem, pelas aflições que você carrega, ou pelo outro lado também, se você vai com um pensamento mais aberto, se você vai com uma expectativa mais alta e esperando que isso seja bom, pode ser que esses seus pensamentos te influenciem no seu comportamento e acabem refletindo na outra pessoa, porque você foi mais aberto, você foi mais disposto a conversar, você foi mais disposto a se entregar naquela situação. A profecia autorrealizadora pode acontecer com a gente? Claro que pode. Todo mundo já deve ter passado por um momento que chegou e falou assim: meu Deus, eu não consigo aprender isso, eu não consigo aprender matemática, eu não consigo aprender física, eu não consigo me formar na faculdade, eu não tenho capacidade para fazer isso. Isso é uma expectativa perante si mesmo, e se você já vai com esse pensamento, você acaba se fechando e usando de artifícios para que realmente essas expectativas se validem, e elas se validando, você começa a falar: eu tinha razão, eu sabia que ia ser assim, eu sabia que ia ser dessa maneira, e por isso que eu estou desse jeito e não tem mais o que mudar. Então tome cuidado um pouco com essa profecia autorrealizadora, que ela pode realmente se cumprir, se concretizar. Seja aberto a novas experiências. Eu sei e você sabe que a gente é melhor do que isso, que a gente pode sim raciocinar sobre as coisas ruins que podem acontecer, mas também a gente precisa raciocinar sobre as coisas boas que podem acontecer, expectativas boas, expectativas ruins, para que a gente nivele, para que a gente tenha um pé no chão, para que a gente entenda de fato se aquilo está acima das nossas capacidades ou a gente só está exagerando com medo, com uma ansiedade. Consiga resolver isso de uma forma muito mais simples. Inclusive, pessoas que conseguem, que são muito boas articuladoras, que são muito boas em conversa, elas usam muito dessas expectativas, dessas profecias autorrealizadoras em seu dia a dia, só que por uma outra maneira. Ela vai acreditando de fato que ela vai conseguir vender um produto, por exemplo, que ela vai conseguir te convencer a tomar uma certa decisão, que ela vai conseguir fazer amizades, e por isso elas se comunicam tão bem, elas são tão abertas a novas experiências, por isso a gente enxerga elas também como tão confiantes no que elas estão falando, no que elas estão fazendo. Justamente porque as expectativas dela para com a gente é de que a gente estaria aberto a escutar o que ela está falando, e as atitudes que ela toma fazem com que a gente responda da maneira que ela espera. Mas não fique chateado, não fique triste, você pode mudar isso de uma maneira mais tranquila, treinando, indo mais disposto, mais aberto, mais confiante, trabalhando sua autoestima. Eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você a pensar um pouco mais sobre isso, a manter a sua cabeça no lugar e fazer com que essa profecia autorrealizável, autorrealizadora, seja mais voltada para o lado bom, que você consiga tirar bons frutos disso. Beijos e abraços, até o próximo vídeo e tchau!